Bom dia a todos. Eu sou o professor Joaquim Bispo, professor de língua portuguesa e redação, e a nossa aula de hoje é colocação pronominal. Nesta brincadeira de colocação pronominal, é aquela brincadeira de analisarmos qual é a posição que ficará o pronome oblíquo átono no meio do verbo, antes do verbo e no final do verbo. Quando brincamos com colocação pronominal, nós estamos analisando se o pronome ficar proclítico, mesoclítico ou enclítico. Tá, mas quais são esses pronomes, professor? Os pronomes nós estamos falando são os pronomes oblíquos átonos. Mas são apenas esses pronomes oblíquos? Nós temos duas classes de pronomes oblíquos: os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. A princípio, os pronomes oblíquos tônicos, esses aqui, olha, o mi, o ti, o si, o nos, o conosco, comigo, contigo, consigo, conosco. Já foi esse? Não, né? Conosco, convosco, enfim. Esses pronomes oblíquos tônicos, eles sempre serão precedidos de preposição. Os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, eles irão exercer funções sintáticas para o verbo. Funções sintáticas de quê? Ora, complemento verbal direto ou complemento verbal indireto. OD ou OI. Os pronomes oblíquos tônicos, que chamamos de pronomes pessoais oblíquos, esses pronomes tônicos serão sempre precedidos de preposição. Ora, já que serão precedidos de preposição, então eu já sei. Uma coisa eu já sei. Olha para aqui, exemplo. Faça isso para mim. Falaram de mim. Isso é sobre mim, sobre ti, sobre si. Então note que os pronomes oblíquos tônicos serão introduzidos pelas preposições. Não me interessa qual a preposição, sempre introduzido por preposição. Tá. Já que os pronomes... Agora, olha o raciocínio. Já que os pronomes oblíquos tônicos serão introduzidos por preposições e eles exercerão funções sintáticas para o verbo, de complementos verbais, direto ou indireto. E esses pronomes oblíquos átonos são introduzidos por preposições. Logo, qual é a lógica? A conclusão? Vão exercer funções sintáticas de objeto direto ou de objeto indireto? Objeto indireto, porque os objetos indiretos, eles trabalham para verbos VTI, verbos transitivo indireto. Aqueles verbos que são introduzidos por preposição. Então já concluí que esses pronomes oblíquos tônicos vão exercer funções de objeto indireto para os verbos, e os verbos serão os verbos V, T, D, I ou verbo transitivo indireto. Tá, mas a nossa aula de hoje não é tratando de pronomes oblíquos tônicos. Só fiz isso para te situar na linha do tempo quais são os pronomes oblíquos, tanto os tônicos quanto os átonos. Isso aqui posso apagar? Então tá, esses são os pronomes oblíquos tônicos, mas não é deles que nós vamos tratar agora. Agora nós vamos tratar dos pronomes oblíquos átonos. Antes de definir quais são as funções sintáticas, só para te recordar na linha do tempo, esse me substitui o pronome do caso reto eu.
O ter substitui o pronome do caso reto tu. E se ele ou ela. O nos substitui nós. O vos substitui vós. O lhe substitui ele, ela. E o lhes, elas ou elas. Aqui também o se, né? Eles ou elas. Esse a substitui ela, esse as, elas, esse o, ele, e esse os, eles. Tá. Então, os pronomes do caso pessoal, oblíquo, substitui os pronomes do caso reto. Os pronomes do caso reto, via de regra, eles irão exercer funções de sujeito. À luz da norma culta padrão, os pronomes do caso reto, eles têm a função de sujeito. Esporadicamente, para uma visão minoritária dos gramáticos, eles poderão, eventualmente, exercer a função de complemento verbal, mas, via de regra, pronome do caso reto exerce a função sintática de sujeito da oração. Ele praticou, ela estudou, nós estudamos, sempre assim. No dia a dia, tanto que no dia a dia você fala assim, você viu Fernanda aí? Aí você diz, eu vi ela ontem. Não é? Eu vi ela ontem. Percebeu o verbo vi? E logo em seguida o pronome do caso reto ela? Mas à luz da norma culta padrão, está errado. Não é eu vi ela, eu a vi. Por quê? Porque, via de regra, pronome do caso reto não exerce função de complementos verbais. Pronomes do caso reto exercem função de sujeito e não de complemento. Quem chegou para exercer função de complementos verbais foram os pronomes pessoais oblíquos, tônicos e os átonos. Ok. Estamos brincando com os pronomes oblíquos, átonos, que são os mais perigosos em prova de concurso público. As banquinhas como IBFC, a OCP, VUNESP, Quadrix, Quadriplex, IDECAM, IDECAP, SEBRASP, FCC, essas principais bancas examinadoras de concursos públicos, eles brincam sempre com questãozinha de prova envolvendo, note, analisar a capacidade do candidato de saber identificar a colocação do pronome, se a colocação está correta, olha agora, e o emprego do pronome. Analisar tanto a colocação do pronome quanto o emprego. A colocação, se é proclítico, mesoclítico ou enclítico. Bem, antes de explorarmos um pouco mais sobre isso, vamos analisar assim outra coisa aqui, ó. O me, o te, o se, o nos e o vos. Estes pronomes poderão exercer duas funções sintáticas, ou de objeto direto ou de objeto indireto, já que eles irão exercer funções de complementos verbais. O contexto, a frase, a oração em que o verbo está sendo empregado é quem vai nos dizer se esse pronome oblíquo átono está exercendo a função de objeto direto ou de objeto indireto. Já esses bonecos, o lhe e o lhes, eu vou dizer para você ao longo da aula que o lhe e o lhes não trabalham para pobres. O pobre adora usar o lhe, mas o lhe não trabalha para pobre. Ele trabalha para a classe média alta. O lhe só poderá exercer função sintática de objeto indireto. Por quê, professor? Porque dentro do lhe e do lhes já está contraída a preposição a. Olha que loucura. A ele, a ela, a eles ou a elas.
Esse azinho ali, cabeção, é a preposição que está contraído ali, ó, no pronome oblíquo átono. Então ele só vai exercer a função de objeto indireto. Neste caso, o senhor está me dizendo então que os verbos terão de ser VTI, sim, ou VTI, ou bitransitivo. Obrigado. Pronto. Já o a, o as, o e os só poderão exercer, olha a fala do professor, só poderá exercer a função de objeto direto. Qual é a conclusão então? Ora, que os pronomes oblíquos átonos, me, o te, o se, o nos, o vos, poderão exercer duas funções. Já o lhe e o lhes, apenas uma função. E o verbo tem que ser VTI ou bitransitivo, que é o verbo que pede dois complementos verbais. Já o a, as, o e os, esses pronomes oblíquos átonos, somente poderão exercer a função de objeto direto. Logo, os verbos têm que ser VTD, verbo transitivo direto. Ok, então é com isso que nós vamos brincar hoje. Aí, quando eu falo de colocação pronominal, estamos falando desses bonecos aqui, ó, da próclise, da mesóclise e da ênclise. Ó, próclise, mesóclise e ênclise. Ênclise. Vou tirar aqui o acento circunflexo, porque eu vou fazer uma brincadeira. A próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Antes do verbo. Proclítico. Nesse caso, ele vem primeiro. Ó, ele vem primeiro do que o verbo. Então ele está proclítico. Já a mesóclise é a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo. No meio do verbo. Irei parti-lo ao meio e inserir um pronome oblíquo átono. Mesóclise é a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Já a ênclise é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo, ou seja, no final do verbo. Depois. Já copia que eu preciso apagar o quadro. Próclise, colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo, e a mesóclise, a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo, e a ênclise, a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Tranquilo? Essa é a nossa brincadeira de hoje. Analisar a situação, a posição do pronome, onde ele deverá ficar. E para isso, cabeção, nós vamos brincar aqui com regras. Existe a regra de quando será uma próclise, uma mesóclise e uma ênclise. Posso apagar? Pode. Muito bem, então o nosso primeiro boneco de hoje, nós vamos brincar agora com a próclise. Coloque aí, próclise. Número 1, próclise. E você já sabe, então, que a próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. E para isso, eu trago aqui um mnemônico para facilitar essa brincadeira aqui, ó, para você memorizar essa brincadeira. Eu estou falando de cipa pronomes. Estou falando de cipa pronomes, ó. Falei de próclise, falei de cipa pronomes. Falei de próclise, falei de cipa pronomes. Então, esse C é de conjunção. Conjunção, vou abreviar aqui, tá? Conjunção subordinada. Conjunção subordinada.
de nada. Esse I é de frases interjetiva ou exclamativa, interjeição, frase interjetiva, exclamativa, declarativas, frases declarativas, interjetivas, elas vai atrair a próclise. P de preposição. Uma preposição qualquer vai atrair a próclise. P de preposição e A desse boneco. Advérbio. Advérbio qualquer vai atrair a próclise. Cipa, pronomes. Cipa, pronomes. E os pronomes quais são, professor? Pronomes 1, 2, 3, 4. Eu estou falando aqui 2 pronomes relativos, 2 pronomes indefinidos, 2 pronomes interrogativos e 2 pronomes demonstrativos. Demonstrativos. Pronto. São deles que nós estamos falando quando o assunto é colocação pronominal próclise. Exemplos. Conforme lhe falei, conforme ele disse, vírgula, hoje estudarei português. Hoje estudarei português. Pronto. Olha para aqui. Conforme ele disse, hoje estudarei português. A primeira coisa a fazer, cata o verbo dizer e o verbo estudar. Estudarei. Bota um V de inspiração. Tá aqui. Pronto. Opa! Olha quem está antes do verbo. Um pronome oblíquo átono. Quem o atraiu para antes do verbo? Uma conjunção subordinada conformativa. Não me interessa quais são as preposições, as conjunções. Sendo conjunções subordinadas, elas irão atrair a próclise. Eu tenho também aqui algumas conjunções coordenadas, muito raro em prova, mas eu tenho aqui umas conjunções coordenadas, aquelas que são paralelas, não só, como também, não apenas, senão ainda, não só, ainda também. Essas conjunções paralelas, elas também podem atrair a próclise. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Mas as comuns de prova, as padrões de prova, os que caem em prova com muita força, são as conjunções subordinadas. As conjunções subordinadas atraem próclise. Então note, o lhe, que é um pronome oblíquo átono, foi colocado antes do verbo porque eu tenho um fator atrativo de próclise. Isso mesmo, eu tenho um fator atrativo de próclise. A colocação do pronome está correta. Depois, irei analisar com você se o emprego do pronome está correto. Por enquanto, eu quero que você entenda a colocação do pronome. Está correta a colocação. É ali, é aqui que ele deve ser colocado, porque eu tenho um fator atrativo de próclise. Agora, frases interjetivas, declarativas, elas também atraem a próclise. Exemplo. Senhor, vírgula,
que é um vocativo, um chamamento, não é? Senhor, Deus lhe proteja. Mais um aqui. Filho, vírgula, que é um vocativo. Jesus te abençoe. Pronto. Senhor, Deus lhe proteja. Cata o verbo. Proteger. Bota um V de inspiração. Tá aqui. Opa! Quem está antes do lhe, do verbo? Um pronome oblíquo átono. Quem o atraiu para antes do verbo? Foi Deus? Não. A frase inteira. Porque a frase inteira é uma frase interjetiva, declarativa. Então atrai próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Filho, Jesus te abençoe. Olha o verbo, abençoar. Bota um V de inspiração. Olha o pronome oblíquo átono antes do verbo abençoar. Quem o atraiu foi Jesus? Não. A frase inteira, porque a frase inteira é interjetiva, declarativa, atrai a próclise. Daqui a pouco, vamos analisar se o emprego do pronome está correto. Por enquanto, estou analisando a colocação do pronome, que é correto, porque a frase é interjetiva, frases interjetivas, declarativas. Essas frases atraem a próclise. A próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Outro exemplo. Diante de preposição, você conhece as preposições? As preposições é uma classe de palavra invariável. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, por, perante, sobre, traz. É bom revisá-las, porque isso é importante para a regência verbal e para uma brincadeira chamada de complementos verbais. Bem, exemplo aqui. Para mim, você é o melhor. Outro exemplo. Até se convencer, vírgula, durou dias. Durou dias. Pronto. Trata o verbo. Verbo ser. Show de bola. Tá. Mas note aqui, ó. Opa. Pera aí que aqui tem que trazer um verbo. Rapidinho. Isso aqui não ficou legal, não. Vou trazer isso aqui, ó. Para me convencer. Tem que ter um verbo. Para me convencer, custou. Custou. Pronto. Tá aqui. Cata o verbo. Convencer. Bota um V de inspiração. Tá aqui. Olha um pronome oblíquo átono antes do verbo. Um pronome oblíquo átono, o me. Tá aqui. Quem o atraiu para antes do verbo? Quem o atraiu? A preposição para. Preposição qualquer vai atrair pronome oblíquo átono. Tá. Olha mais outro exemplo. Até se convencer, durou dias. Olha o verbo. Convencer.
bota um V de inspiração. Olha um pronome oblíquo átono antes do verbo. Quem o atraiu? A preposição até. Preposição qualquer, cabeção, vai atrair a próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. A colocação do pronome está correto. É aqui que deve ficar, porque eu tenho um fator atrativo de próclise. A colocação do pronome está correto, porque eu tenho um fator atrativo de próclise. Daqui a pouco, vamos analisar se o emprego do pronome está correto. Pensando o verbo, pensando na transitividade verbal. Se o verbo é VTD, se é VTI, se é bitransitivo, porque os pronomes oblíquos átonos, como te apresentei mais cedo, eles irão exercer funções sintáticas para o verbo de complementos verbais. Ok, advérbio, exemplo. Vou colocar um outro exemplo aqui, mas uma da IBFC. Do IBFC. Nunca nos contou a verdade. Pronto. Mais um exemplozinho aqui, mais um exemplo curto. Não. Não. Não se atentou. Não se atentou ao perigo. Pronto. Cata o verbo. Contar. Tá aqui. Bota um V de inspiração. Olha quem está antes do verbo. Um pronome oblíquo átono. Quem o atraiu para antes do verbo? Um advérbio de negação. Qualquer advérbio vai atrair a próclise. Os advérbios mais comuns em prova são de negação, mas advérbio qualquer vai atrair a próclise. O de negação, de afirmação, de dúvida, de tempo, de lugar, de instrumento, de preço, de material, qualquer advérbio vai atrair a próclise. Tá. A colocação do pronome está correto. Agora, nós iremos analisar se o emprego do pronome está correto. Tá. Olha o próximo. Não se atentou ao perigo. Olha o verbo atentar. Bota um V de inspiração. Olha o pronome oblíquo átono antes do verbo. Quem o atraiu? O advérbio de negação. Mas advérbio qualquer vai atrair a próclise. Tá. Antes de avançarmos aqui, para os pronomes que serão fatores atrativos de próclise, vamos agora analisar se o emprego do pronome está correto. A colocação do pronome está correto, porque nós vimos fatores atrativos de próclise. Agora, eu vou analisar o emprego do pronome. O lugar era aquele, o lugar é aqui, porque próclise é antes do verbo. Mas será que poderia ser esses pronomes? Será que o verbo admite a colocação desses pronomes? Ou qual é o tipo do pronome que deve ser empregado diante do verbo? Para isso, eu preciso pensar o verbo. Isso mesmo, cabeção. Pensar o verbo quanto à sua transitividade verbal.
se pede um OD ou um OI, se o verbo é VTD, se ele é VTI ou se ele é bitransitivo. Vamos juntos então. Olha, conforme ele disse, hoje estudarei português. Cata o verbo, dizer. Pense o verbo. Quem disse, disse alguma coisa. O quê? Perguntou o quê? O verbo é VTD. Todo VTD pede um OD. E o que ele disse está subentendido pela segunda oração. O que ele disse outrora foi que iria estudar português. Conforme eu lhe falei, eu vou reafirmar agora. Estudarei português. Estudarei português como já havia te falado que eu estudaria português. Então, o objeto direto já está subentendido na segunda oração. Não precisa eu repetir, dizer, conforme ele disse que estudaria português, vírgula, hoje estudarei português. Tu não precisa, e seria falta de domínio linguístico para ficar repetindo isso, e seria muito desagradável na leitura, causaria até uma cacofonia na leitura e falta de domínio linguístico. Tá, mas quem disse alguma coisa a alguém. Disse isso a quem? A ele, ou não, a ele, ou a ela, ou a eles, ou a elas. Tá, então o verbo é o quê? Bitransitivo. Isso aqui é objeto o quê? Indireto. A colocação do pronome está correto? Sim, porque eu tenho um fator atrativo de próclise. E o emprego do pronome poderia ser este? Sim, porque o lhe e o lhes exerce qual função? Objeto indireto. Ou o verbo é VTI, ou o verbo é bitransitivo. O verbo bitransitivo é o verbo que pede dois complementos verbais. Um direto, que é sem preposição, e um outro indireto, que é com preposição. Tá, de novo. Eu poderia substituir esse lhe pelo T? O T aqui? Não? O T não pode exercer a função de odeio aí, não? Sim, claro que sim. Conforme te disse, conforme te falei, conforme lhe falei, conforme lhe disse, pode sim. Agora, eu poderia substituí-lo por um desses aqui? Não, porque esses aqui só podem exercer a função de objeto direto. Senhor, Deus me proteja. Cata o verbo. Proteger. Quem protege, protege alguma coisa ou alguém. O quê? Perguntou o quê? O verbo é VTD. E todo VTD pede um OD. A colocação do pronome está correto? A colocação do pronome está correto? Sim, porque a frase é interjetiva. Frase interjetiva, declarativa, atrai a próclise. A colocação está correta. E o emprego do pronome está correto? Não, porque o lhe só pode exercer a função de objeto indireto. Então este verbo tinha que ser ou VTI ou bitransitivo. E ele não é VTI e nem bitransitivo. Ele é apenas VTD. Logo, isso aqui exerce a função de objeto direto. Então não pode ser o lhe. No dia a dia é assim, não é? No dia a dia, Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja. Mas está errado. Porque o lhe não trabalha para pobre. O lhe só trabalha para classe média alta. Então, você não pode usar o lhe. Você pode usar qualquer outra classe de palavra, menos o lhe.
Então você pode usar qualquer um, menos o lhe. Você pode usar, Senhor, Deus te proteja. Senhor, Deus me proteja. Senhor, Deus nos proteja. Senhor, Deus vos proteja. Senhor, Deus a proteja. Deus o proteja. Deus as proteja. Deus os proteja. Qualquer um, menos o lhe, porque o lhe não trabalha para pobre. O pobre adora usar o lhe no dia a dia, né? Deus lhe ajude, Deus lhe ajude. Só que não, né? Só que não. Então tá. Então, cuidado com essa brincadeira. Isso é questão de prova nível Harvard. Uma questãozinha qualquer poderia perguntar apenas quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Ou quanto ao emprego do pronome, assinale a única alternativa incorreta. Tá, mas uma banca de responsa, ela pode, como a FCC e a SES Gran Rio, ela pode cobrar quanto ao emprego correto dos pronomes oblíquos átonos, assinale a única alternativa correta. Quanto ao emprego, não é só quanto à colocação, é ao emprego do pronome. Nesta altura do campeonato, a banquinha quer testar o candidato quanto ao seu nível de conhecimento em relação aos pronomes oblíquos átonos, exercendo funções sintáticas de complementos verbais. Tá. Outro exemplo. De novo. Filho, Jesus te abençoe. Quem abençoa, abençoa alguma coisa ou alguém. Perguntou o que? É VTD. É verbo transitivo direto. E todo VTD pede um OD, que é o objeto direto. A colocação pronominal está correto? Sim, porque é um fator atrativo de próclase, que é uma frase interjetiva. Tá. A colocação está correta. E o emprego do pronome está? Sim. Poderia ser o T? Sim. Por quê? Ora, professor, porque o T pode exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. Portanto, tanto a colocação do pronome quanto ao emprego do pronome está correto. Sim, porque o pronome oblíquo átono, o T, pode exercer ambas funções. De novo. Eu estou gostando, professor. Continua. Vou continuar, então. Para me convencer, quem convence alguém ou de alguma coisa. Nesse caso, convenceu quem? A me. O verbo é o quê? Objeto. OD. Objeto direto. A colocação do pronome está correto? Sim. E quanto ao emprego do pronome? Sim, porque aqui ele está exercendo a função de objeto direto. Tá. Agora, eu poderia, também aqui, conforme. Deixa eu ver aqui um outro exemplo que eu possa. Aqui, o exemplo aqui, irmão, coloque o me. Jesus me abençoe. Jesus me abençoe. Opa! Agora o me. O pronome oblíquo átono me está exercendo qual função? Objeto direto. Porque o verbo é o quê? BTD. Olha o me aqui de novo. Olha o me aqui. Objeto direto. Mas olha, aqui eu poderia aqui, Deus me proteja. Não era esse aqui não. Deixa eu ver. Cadê? Vou chegar lá ainda. Vou trazer o me daqui a pouco, exercendo a função de objeto indireto. Daqui a pouco. De novo agora. Quem convenceu? Tá aqui.
beleza, para se convencer. É porque ele se autoconvenceu, né? Ali também tem um valor semântico de um pronome reflexivo. Deixa ele ali por enquanto. Nunca nos contou a verdade. Opa, quem contou, contou alguma coisa. O quê? A verdade. E quem contou, contou alguma coisa a alguém. Contou isso a quem? A nos, objeto que? Indireto. E o verbo é o que agora? O verbo? Bitransitivo, porque pediu 2 complementos verbais. A colocação do pronome está correto? Sim, porque o advérbio é um fator atrativo de próclise. E quanto ao emprego do pronome, está correto? Sim, porque o pronome oblíquo átono pode exercer ambas as funções. Agora, troque aqui esse nos por me. Agora, por me, ó, me. Nunca me contou. Continuaria ou não exercendo a função de objeto indireto? Sim, continuaria exercendo a função de objeto indireto, porque o me pode ser tanto o de quanto o i. Olha que loucura! Aqui ele é um objeto direto, já que ele iria exercer a função de objeto indireto, porque o verbo é VTDI, ou ele é bitransitivo, ou VTI. Ah, tranquilo. Mais um. Pronomes. Pronomes relativos também atraem a próclise. Exemplo. Aprova que me reprovou. Esse OD aqui, colocar um pouquinho menor, para não atrapalhar aqui. Objeto direto, beleza? Me reprovou. A prova que me reprovou foi a mesma que te reprovou. Te reprovou. Deixa eu só trocar essa caneta aqui. Deixa eu ver se aqui está melhor. Tá. Cadê o verbo? Reprovou. Bota um V de inspiração. Opa! Olha quem está aqui antes. Quem está antes do verbo? Um pronome oblíquo átono. Quem o atraiu para antes do verbo? Quem o atraiu? Um pronome relativo. Professor, esse que é um pronome relativo? Sim. Quando é que esse que será um pronome relativo? Olha aqui uma brincadeira legal aqui, ó. Sempre que esse que, olha aqui, ó, que tá aqui, o que, aqui no cantinho do quadro, dá pra pegar aqui? Pega aqui pra galera de casa? Pega aqui? Ó, toda vez que esse que for igual a ou o, qual? Substitua esse que por a ou o, qual? Se fizer sentido, a qual ou qual, se fizer sentido, ora. Esse que será então um pronome relativo. Pronome relativo. Vá. A prova a qual me reprovou foi a mesma a qual te reprovou. Faz sentido? Se esse que é igual a qual ou qual, então ele é um pronome relativo. Tá. A colocação do pronome está correto? Sim, sim, porque tem um fator atrativo de próclise, que é o pronome relativo que. O emprego do pronome está correto? É momento agora de fazermos o quê? Pensar o verbo. Pense o verbo. Quem reprovou, reprovou alguma coisa ou alguém. O que? Perguntou o que? O verbo é VTD. E todo VTD
pede OD, objeto direto. Está aqui, objeto direto. Pode ser ele? Sim, claro. Então, tanto a colocação quanto o emprego do pronome está correto. A colocação está correta porque eu tenho um fator atrativo de próclise. E o emprego também está correto, porque o verbo é transitivo direto. O pronome oblíquo ato no me pode exercer duas funções, ou de objeto direto ou de objeto indireto. Então, tanto a colocação quanto o emprego estão corretos. De novo. Eu estou gostando, professor. Continua. Pronomes indefinidos. Alguém. Vou colocar... já coloquei o T. Vou colocar o nos de novo. Alguém nos contou que o concurso foi autorizado. Pronto. Muito bem. Cadê o verbo? Contou. Bota um V de inspiração. Tá aqui. Olha um pronome oblíquo átono antes do verbo. Quem o atraiu? Um pronome oblíquo, ou um pronome indefinido. Alguém, pronome indefinido, atrai a próclise. Perguntinha básica. A colocação do pronome está correto? Sim, porque há um fator atrativo de próclise. E quanto ao emprego do pronome, está correto? Vamos pensar o verbo. Quem contou, contou alguma coisa. O que? Perguntou o que? O verbo é VTD. E todo VTD pede um OD, um objeto direto. Contou o quê? Que o concurso foi autorizado. Objeto o quê? Direto. Mas quem contou, contou algo a alguém. A quem contou? A nos. Objeto o quê? Indireto. E o verbo agora é o que? O verbo? Bitransitivo. Porque o verbo pediu dois complementos verbais. Daí eu te pergunto, a colocação do pronome está correto? Sim, porque houve um fator atrativo de próclise. O pronome definido. Segunda perguntinha. E o emprego do pronome era aquele? Poderia ser ele? Sim, porque o nos pode exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. De novo, interrogativo. Quem te falou? Quem te falou que passei no concurso? Passei no concurso. Olha a interrogação. Antes disso, olha aqui. Olha esse que aqui, ó. Olha o que aqui e olha o que aqui. Pense aí, vá pensando aí se ele é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante. Bota aqui, ó. Quem te falou que passei no concurso? Cata o verbo. Falou. Bota um V de inspiração. Bem, olha o pronome oblíquo átono. Antes do verbo. Quem o atraiu? Quem o atraiu? O quem, que é um pronome interrogativo. Pronome interrogativo atrai a próclise. Bem, a colocação do pronome está correto? Sim, porque tem um fator atrativo. E quanto ao emprego do pronome, poderia ou deveria ser este? Sim,
Vamos pensar no verbo então? Quem falou? Falou alguma coisa. O quê? Perguntou o quê? O verbo é VTD. E todo VTD pede um OD. Um complemento verbal direto. Que é um complemento sem preposição. Não há preposição quando o complemento verbal for direto. Mas quem falou? Falou alguma coisa a alguém. A quem? A ter. Objeto de quê? A colocação do pronome está correto? Sim. E quanto ao emprego do pronome, está também? Sim. Porque o pronome oblíquo ato no T pode exercer duas funções sintáticas. Logo o verbo é o quê? Bitransitivo. Porque pediu dois complementos verbais. Tranquilo? Depois revisa essa aula, porque isso é importante em prova. Isso não cai em prova, despenca. Então é bom revisar. Mais um. Pronomes demonstrativos. Exemplo. Quanto aos livros, vírgula, este o interessou. Vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Este o interessou. Pronto. Opa, cadê o verbo? Interessou. Bota um V de inspiração. Tá aqui, professor. Olha quem está antes dele. Um pronome oblíquo átono. O O. Olha. Primeiro que tu não pode dizer que isso aqui é um artigo, né? Que artigo não trabalha para verbo. Artigo trabalha para substantivo. Segundo, isso não é preposição, porque não tem preposição o. E terceiro, isso não é um pronome demonstrativo. Por quê? Para que o a e o o? Olha, posso pagar isso aqui já? Esse que? Olha, para que? Quando é, professor? Quando é que esse o? Quando é que o a e o o? Ó, poderia ser aqui também, ó. Poderia colocar assim, ó. Este a interessou, né? Ó, a interessou ou o interessou. Esse a também não seria preposição. Por quê? Porque eu vou pensar o verbo, daqui a pouco eu vou pensar no verbo e o verbo não vai pedir preposição. Tá. Quando é então que esse a ou esse o serão pronomes demonstrativos, já que esse a e esse o não são pronomes demonstrativos. Olha, o a e o o serão pronomes demonstrativos sempre quando vierem antes de que ou da preposição de. Antes de que ou de. Tá. Neste caso, você poderá também substituí-lo por aquela, aquele e aquilo. Tá. Quanto aos livros, este interessou. Aquela, aquele interessou. Já que livros, este a interessou. Ou seja, interessou a ela, ele, tá. Então é pronome demonstrativo. Este a interessou. Este a interessou. Este é um pronome demonstrativo, não é? Que retoma quem? A livro. Dentre vários livros, teve um que o interessou ou que a interessou. Então, quem é esse azinho? Opa! Ele é um pronome oblíquo átono. Quem o atraiu para antes do verbo? Quem o atraiu? O pronome demonstrativo este. Qualquer pronome demonstrativo atrai a próclise. Esta, este, isto, essa, esse, isso, aquela,
aquele e aquilo. Tá. Troque. Então, ele não é um pronome demonstrativo. Se fosse, era igual àquela, aquele e aquilo. Então, ele não é um pronome demonstrativo. É um pronome oblíquo átono. Também não é preposição. Porque, pensa o verbo agora, pensa o verbo. Se interessou, interessou alguém. Sim? Se algo interessou, interessou a alguém. Interessou a alguém. O verbo é o quê? VTI. Isso interessou. Se alguma coisa interessou, interessou a alguém. Interessou a quem? A ela ou a ele? Objeto o quê? Indireto. Que o verbo é o quê? Aí eu te pergunto, a colocação do pronome está correto? A colocação do pronome está correto? Sim, sim, porque tem um fator atrativo de próclise, cabeção. Agora, quanto ao emprego do pronome, está correto? Não. Não, porque o verbo é VTI. Não admite trazer os pronomes oblíquos átonos a, as, o e os. Por quê? Porque eles só irão exercer funções de objeto direto. O verbo tem que ser VTD e não VTI. Logo, está errado. Não, o pronome oblíquo átono, o a, não vai. Você poderá substituí-lo por qualquer outro, menos pelo a, as, o e os. Então, este lhe interessou. Poderia ser o lhe? Sim, claro, porque o lhe exerce a função de objeto indireto. Este lhe interessou, este te interessou, esse nos interessou, esse me interessou, qualquer um deles, menos o a, as, o e os. Ok. Eu poderia substituir aqui, ó, para me convencer, eu poderia substituir esse me pelo o, para o convencer? Sim. Masculino. Poderia ser ela também, para a convencer. Poderia? Sim, porque o verbo convencer é um verbo VTD e os pronomes oblíquos átonos a, as, o e os irão exercer as funções de objeto direto, complemento verbal direto. Pronto. Acabamos de analisar a colocação pronominal proclítico aos verbos. Nós logo brincamos com SIPA, pronomes, conjunções subordinadas, frases interjetivas, declarativas, preposição e advérbio. Percebeu, cabeção? Que as classes de palavras, nós estamos brincando com as classes de palavras? Com a morfologia? Percebeu as classes invariáveis? Conjunção é uma classe invariável, interjeição é uma classe invariável, preposição é uma classe invariável, advérbio também é uma classe invariável. E brincamos com pronomes relativos, indefinidos, interrogativos e demonstrativos. Posso? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de colocação pronominal. Agora nós vamos falar da mesóclise. O que é a mesóclise? A mesóclise é a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Eu vou parti-lo ao meio e inserir um pronome oblíquo átono.
Cuidado. Aqui entra um cuidado muito importante. A mesóclise, colocar aqui assim, ó, mesóclise. A mesóclise só acontece com verbos no futuro. Isso mesmo. A mesóclise só acontecerá com os verbos no futuro. Futuro aqui e futuro aqui, ó. Futuro do presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Como é que termina um verbo no presente, no futuro presente? Vou colocar aqui na terceira pessoa do singular para ficar mais fácil. Rá, estudará, comerá, dormirá, praticará. Tá, na terceira pessoa do singular. Aqui, no futuro pretérito, tem até uma aula nossa que nós tratamos disso. Depois vai lá e assista a esta aula brincando com tempos, modos e vozes verbais. Ó, futuro do pretérito termina em ria, ria. Estudaria, comeria, falaria, praticaria, termina sempre em ria, no futuro do pretérito. Bem, exemplo do verbo praticar. Eu vou trazer o verbo, ó, vou trazer o verbo aqui, primeiro no infinitivo, tá aqui, pronto, no infinitivo. Hã? Aí, olha, vou agora repetir o verbo no futuro do presente. Praticar. Praticará. Isso. É o terceiro morfema verbal. Sim, desinência modo temporal. Ra. E praticará. Agora eu vou partir o verbo no meio dele e inserir um pronome oblíquo átono para ter uma mesóclise. Eu repito o verbo, ó, praticar. Abre aqui. Eu vou cortar o verbo, separar o verbo no infinitivo. Ó, traz o hífen. Traz o pronome. Vou trazer o se. Praticar-se. O hífen de novo. Quem faltou? O a. O último morfema do verbo. Ó. Aqui. Ó. Pronto. Praticar-se-á. Só isso. Separa o verbo no infinitivo. E traz o pronome. E depois a última desinência do verbo. A última letrinha ali. Que é a desinência. Que é o morfema verbal. Será sempre no infinitivo? Sempre corta o verbo no infinitivo. Sempre. Praticar-se-á. Praticar-me-á. Praticar-nos-á. Praticar-vos-á. Praticar-me-á. Ou estudar, estudar-me-á. Estudar-lhe-á. E assim vai. Não interessa qual é o verbo. Para trazer a mesóclise, é preciso cortar o verbo no infinitivo. É no meio do verbo. De novo, outro exemplo. Estudar. Ó, estudar. Estudar. O verbo no infinitivo. Vou colocar já aqui no futuro. Estudará. Pronto, estudará. Vá. Traga o verbo novamente. Estudar. Vai separar ele no infinitivo. Estudar. Opa, com outra canetinha para destacar aqui. Ó, o verbo no infinitivo. Coloca o hífen. Traz um pronome oblíquo. Vou trazer o me. Pronto. Estudar-me. Quem faltou? O azinho. Traz ele aqui e o acento.
Estudar-me-á. Pronto. Futuro do pretérito. Termina em ria. Traz o verbo. Vou trazer aqui 2 verbos. O mesmo verbo. Praticar e estudar. Repete o verbo. Praticar. Praticar. Tá aqui. Show de bola. Vou agora repetir. Vou trazer o verbo no futuro do pretérito, que termina em ria. Repete o verbo. Praticaria. Ria. Praticaria. É um verbo empregado no futuro do pretérito. Agora repete o verbo e vai parti-lo ao meio. Praticar. No infinitivo, praticar. Traz o hífen, ok? Traz o pronome, o se. Traz o hífen novamente, ok? Quem faltou? O ia. Muito bem. Então, praticar-se-ia. O verbo estudar. O verbo estudar aqui, Estudar. Está aqui no infinitivo. Vamos trazer ele no futuro do pretérito. Estudaria. Ria. Futuro do pretérito. Estudaria. Show de bola. Agora vamos colocar na mesóclise. Uma mesóclise. Espera aí. Aqui. Estudar. Corta o verbo no infinitivo. Cortei. Coloca um hífen. Tá aqui. Traz o pronome. Me. Ou te. Trazer o te. Vamos diferenciar. Aqui. O hífen. Quem faltou? O ia. Pronto. Estudar-te-ia. Se eu fosse psicólogo, eu estudar-te-ia. Estudaria você. Estudaria tu. Tá. É esta brincadeira aqui. Quando brincamos com a mesóclise, é a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Sempre vamos parti-lo ao meio, no infinitivo, traz o pronome e a última desinência verbal, o morfema verbal. É isso aí. A sua prova é essa brincadeira aí. É analisar o tempo do verbo. Percebeu a importância de saber os tempos e os modos verbais? Sim, para saber identificar se o verbo de fato está no presente, no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Isso é importante para matar uma questãozinha de prova. Termine de copiar para brincarmos um pouco agora com a ênclise. Percebeu que aqui é mais leve? A mesóclise é leve, a ínclise também é mais leve. O mais delicado aqui é a próclise. É mais... O que a regrinha diz? A regrinha diz que não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Essa coisa do dia a dia, né? Te amo, não é assim? Te amo. Me ligue, me ligue. Não existe na língua culta padrão. Na língua culta padrão, não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Nesse caso, tem que ser uma ênclise. Amo-te. Ligue-me. E não iniciando orações com pronomes oblíquos átonos. Tá. Conte-me o que aconteceu. Primeira observação a fazer é esta aí. Não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Então aqui, olha, houve uma ênclise.
está enclítico. O pronome oblíquo átono está enclítico ao verbo. Por quê? Porque não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Então não é me conte, é conte-me. Tá. Primeira observação, fez aí? Não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Tá. Merece dar-lhe uma chance. Opa! Percebeu que merece dar é uma locução verbal? Sim. Mas, professor, o pronome está enclítico. Sim. Por quê? Porque eu tenho um verbo no infinitivo. E o que a regrinha diz? Cabeção, a regrinha diz que verbo no infinitivo atrai ênclise. Ou seja, dá-se prioridade à ênclise. Cuidado, muito cuidado aqui agora, ó. Eu poderia dizer assim, ó, merece lhe dar. Sim, por quê? Porque merece dar é uma locução verbal. E diante de locução verbal, eu posso ter um pronome oblíquo átono auxiliar, no auxiliar, enclítico ao auxiliar, ó, merece lhe dar. Ou eu poderia ter aqui, enclítico ao verbo principal. Ele poderia estar aqui atrás, que eu vou chamar de proclítico ao verbo principal. Ou ele poderia estar aqui, ó, enclítico ao verbo auxiliar, para estar enclítico ao verbo auxiliar. Eu tenho que trazer o hífen. Tem que trazer o hífen. Aí colocaria, ó, merece lhe dar. Com hífen, estaria auxiliar, estaria enclítico ao auxiliar. Sem o hífen, e o lhe aqui atrás, merece lhe dar, estaria proclítico ao verbo principal. Mas agora, o que eu quero que você entenda agora? É que verbo no infinitivo atrai ênclise. Dá-se prioridade à ênclise. E vou mais. Agora, saca essa agora. Ainda que tenha um fator atrativo de próclise, é facultado a ênclise. Ou seja, o verbo no infinitivo vai quebrar a regrinha da próclise, do si para pronomes. Professor, tem um advérbio de negação. Não é obrigatório não a próclise? Não, cabeção, porque o verbo está no infinitivo. Essa condição é apenas quando o verbo estiver no infinitivo. Aí ele quebra a regrinha da próclise. E diante de locução verbal, tanto faz a colocação pronominal. Auxiliar, proclítico ou enclítico, tanto faz. Então, ó, ainda que tivesse um fator atrativo de próclise, torna-se facultativo a ênclise. O verbo no infinitivo, ele atrai a ênclise. Então, dá-se prioridade. Não é que está errado. Professor, tem um fator atrativo de próclise. Eu quero a próclise mesmo o verbo estando no infinitivo. Posso? Pode, cabeção. É facultativo. Estou te dizendo apenas que atrai. Verbo no infinitivo atrai a ênclise e dá-se prioridade também à ênclise. Os gramáticos, como Evanildo Bechara, Pedro Celso e outros, né? Sacone, vários gramáticos, eles dão prioridade à ênclise com verbo no infinitivo. Tá, coloca um V de inspiração, né? Praticando-se questões. Percebeu o verbo no gerúndio? Verbo no gerúndio é uma forma nominal do verbo, né? Quais são as três formas nominais do verbo? As três formas nominais. Verbo no infinitivo, no particípio e no G? Muito bem. Essas são as três formas nominais. A forma nominal no infinitivo atrai ênclise e a forma nominal
no gerúndio também atrai a ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo. Segue a aula. Minha turma tem praticado. Opa! Ó, tem praticado. Percebeu que isso aqui é uma locução verbal? Ou seja, eu vou chamar a grosso modo de locução verbal. Mas fique ligado. Diante de uma locução, se o verbo auxiliar for o verbo ter ou o verbo haver, chamamos de tempos compostos. Tempos compostos. O auxiliar mais o principal no particípio. O verbo haver e o verbo ter só serão chamados de tempos compostos se e somente se o verbo principal estiver no particípio. O verbo principal é o último verbo. Mas percebeu que ele está no particípio? Sim ou não? Verbo no particípio não admite ênclise. Anote. Verbo no particípio não admite ênclise. Professor, mas tem praticado a locução, correto? Correto. Poderia falar assim, ó, minha turma tem se praticado? Pode. Aqui pode, ó. Minha turma se tem praticado. Minha turma tem se praticado. Pode ter um pronome aqui, ó, proclítico ao verbo principal, mas não enclítico. Não pode haver a ênclise. Por quê? Porque o verbo principal está no particípio e verbo no particípio não admite ênclise. De novo, a turma praticará-se muitas questões. Cata o verbo. Praticará. Opa, olha a ênclise. É permitida essa ênclise? Não. Não é permitida essa ênclise. Por quê, professor? Porque, isso mesmo, porque o verbo está no futuro. Verbo no futuro pertence a quem? A mesóclise. Verbo no futuro pertence à mesóclise. E ali é no presente do futuro. Como ficaria, professor? A turma praticar-se-á. Muitas questões. Corta o verbo no infinitivo, cabeção. E insere o pronome oblíquo átono. De novo. Verbo no particípio não admite ênclise. E verbo no futuro também não admite ênclise. Olha para aqui agora. Me conte o que houve na festa. Cata o verbo contar e o verbo haver. Bota um V de inspiração, um V de inspiração. Opa! Olha um pronome aqui, ó. Um pronome oblíquo átono. Antes do verbo. Mas eu estou iniciando o quê? Uma oração. Não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. O correto seria conte-me o que houve na festa. Porque não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Então, revisando. Verbo no infinitivo atrai ênclise. Verbo no gerúndio atrai ênclise. Verbo no particípio não pode haver ênclise. E verbo no futuro também não pode haver ênclise. E não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Tranquilo? Agora, vamos falar de mais dois bonecos. Do lá e lo e do na e no diante de verbos. Tem alguém no copiando? Posso apagar o quadro? Sim? O senhor falou que o verbo ter a ter, ele só será chamado de tempos compostos se nessa locução o verbo ter e o verbo haver forem verbos auxiliares. Se forem verbos auxiliares, o principal precisa estar no particípio para ser chamado de tempos compostos.
Não. Posso apagar o quadro? Vamos agora para uns casos especiais do Lailô e do Nainô. Olha essa brincadeira de prova, ó. Você conhece ele aqui, não conhece eles? Ó, lá. Tem um las também, plural, né? Lá, las e lo, ó. Lo ou los. Abre aqui. O lá e o lo trabalham para verbos terminados em R de rato, S de sapo e Z de zebra. Nestas condições, o verbo vai perder o R e ganha lá e lo. O verbo vai perder o S e ganha lá e lo. O verbo vai perder o Z e ganha lá e lo. Exemplo. Eu vou colocar praticar. O mesmo verbo. Praticar. Agora, percebeu? Terminou em R. Percebeu? Pronto. Olha para aqui, ó. Quanto às questões é importante praticá-las. Praticar. Percebeu? Vai perder o R. Vai perder o R. Vamos sentar aqui. Aí. Vai perder o R. Olha aqui. Perde o R. E ganha lá e lo. Mas espera aí. Questões é singular ou plural? Plural. Feminino ou masculino? Então é lá ou é las? Las. É importante praticá-las. E a palavra praticar terminou em quê? Em A. É ou não é uma oxítona? É uma oxítona acentuada por terminar em A, E e O. Ganha, perdeu o R, recebeu o acento, porque toda oxítona terminada em A, E e O é acentuada e ganhou lá e los. Este las é um pronome oblíquo átono. E detalhe importante, esses verbos têm que ser VTD. VTD, transitivo direto. O lá e lo trabalham para verbos VTD. Quem pratica alguma coisa. Logo, esses bonecos é um objeto direto. Semanticamente, retoma o substantivo feminino plural questões. Então, não é praticá-la e nem praticá-lo. Já que retoma questões, é feminino plural, então é las. Porque é um pronome, retomando, substituindo o nome. Qual é o nome que substitui? Questões. De novo. Com S. O verbo fazer. Fazer. Ó, o verbo é fazer. Vamos conjugá-lo agora no presente. No pretérito. No pretérito. Fiz. Ó. Quis. Aqui. Ó. Quis. O S. Do verbo querer, né? Verbo querer, perdão. Eu inverti aqui. Querer. Eu inverti aqui. Querer. Pronto. O verbo querer.
Verbo querer. Você quis? Quis. Pronto. Verbo querer. Agora, ó, exemplo. Você quis? Você quis? Aquele concurso? Ó, você quis aquele concurso? Olha a resposta. Eu quilo. Pronto. Eu quilo. Você quis? Eu quilo. Ó, perdeu o S, perdeu o Z, perdeu o R, perdeu o S. Ó, aqui é quis, ó, quis. Você quis, eu quilo. Porque o concurso é masculino, singular. Se fosse concursos, eu quilos. Se fosse prova, você quis aquela prova, eu quila. Ou eu quilas. Se for provas, eu quilas, eu quilos, eu quilo. Olha, Z. Olha. Soou estranho, né? Olha, o verbo fazer, que eu tinha invertido a ordem, ó. O verbo fazer. Pronto. Fiz. Fazer. Fiz. Opa. Colocar com outra canetinha, para destacar aqui, ó. Fiz. Exemplo. Você fez as questões. Você fez as questões. Ó, resposta. Eu filas. Pronto. Eu filas. Eu filas. É o pronome oblíquo átono retomando o substantivo questões. Eu filas. Eu fiz as questões. E observe, candidato, que quem quis alguma coisa é VTD. Quem fez alguma coisa é VTD. O verbo aqui é VTD. O verbo aqui é VTD. Logo, isso é objeto direto. Aqui também um objeto direto. Então, lá e lo são para os verbos VTD, transitivo direto. E eu só recebo, no final do verbo, os pronomes oblíquos lá e lo, masculino ou feminino, plural ou singular, apenas no final do verbo, na situação ou no posicionamento enclítico ao verbo. São situações enclíticas ao verbo. Tudo bem? Tranquilo? Isso são coisas que estão presentes na sua prova de concurso público. Por isso tem que revisar esses conteúdos. Agora, já posso apagar o quadro? Agora vamos falar do na e no. Na e no. Você de casa, copia, termina de copiar, dá uma pausa aí no vídeo e faz essa cópia, que agora vamos falar do na e no, também em situações enclíticas ao verbo. Posso? É filas mesmo. Hã? É filas mesmo. Eu não escrevi agora? Filas. Lembra de uma frase não de Machado de Assis? Eu filo porque quilo. Eu filo porque quilo. Correto. Machado de Assis já dizia isso.
Eu filo porque quilo. Correto. Ó. Na e no. Na e no. Quando é que o verbo recebe na e no? Para os verbos terminados em ditongo nasal. Ditongo nasal, ó. E mos. Ditongo nasal. Quando o verbo termina de ditongo nasal, vai receber na e no. Exemplo. O verbo praticar, não é? Ó. Praticar. Pronto. Exemplo. Minhas turmas praticam. Ó, praticam. Vou destacar aqui. Praticam. Praticam nas. De que estamos falando? Das questões praticam nas. Minhas turmas praticam nas. Em relação às questões, minhas turmas praticam nas. Percebeu? Só recebe o na e o nos para verbos terminados em ditongo nasal. Outro exemplo. Pratiquem. Praticar de novo. Vou colocar aqui, ó. Praticar, que é o verbo. Vou colocar um exemplo. Em relação às questões, ó. Em relação a quê? As questões. Sim. Pratiquem-nas. Pratiquem. Olha aqui. Olha o ditongo nasal. Pratiquem-nas. O hífen. Traz o hífen. E traz o pronome. Nas. Pratiquem-nas. Pronto. Pratiquem-nas. Olha o pronome retomando o substantivo questões. E quem pratica alguma coisa. Os verbos são VTD. Agora, mos. Praticamos. Praticamos. Olha como escrevemos, ó. Mos com S no final. Mas olha o que vai acontecer agora diante dessa situação. Em relação às questões, em relação às questões, ok, anote agora. Praticamos. Vai perder o S. Quando você trouxer o ditongo nasal mos, o S vai perder. Ele será eliminado quando você trouxer o pronome oblíquo átono. Praticamos. Nas. O nas, porque retoma questões. Pronto. Praticamos nas. Professor, por que perdeu o S? Por que, cabeção? Segundo os gramáticos, e faz sentido, é muito cuspir de S's. Praticamos nas. Praticamos nos. É muito cuspir de S. Então, já tem um S no final, ó. Então, tira o S daqui. Então, é praticamos nos. Praticamos nas. Cuidado, não esqueça disso, que isso é uma pegadinha em prova. O candidato passa despercebido.
porque ele não consegue visualizar a regrinha do S. Não tem o S. Quando trouxeram pronomes oblíquos átonos na e no ditongo nasal mos, perde o S e acrescenta o pronome na e no. Cuidado. Em ditongos nasais, an, em e mos, não é lá e nem lo. É na e no. Só é lá e lo, como tu já vistes, quando os verbos terminarem em R, S ou Z. Termine de copiar para perguntar. Terminou de copiar? Termine de copiar para fazermos a revisão. O que vimos nessa aula de hoje? Até agora, nós vimos o processo de colocação pronominal. De quem estamos falando? Estamos falando dos pronomes oblíquos átonos. No início da aula, no primeiro vídeo, na primeira parte da nossa aula, nós vimos, te apresentei os pronomes oblíquos tônicos e os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos tônicos sempre precedidos de preposição. Não foi assim? Os pronomes oblíquos tônicos sempre precedidos de preposição. Neste caso, já que os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos irão exercer funções sintáticas de complementos verbais, nós vimos que os pronomes oblíquos tônicos, o mi, o ti, o si, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, irão exercer funções sintáticas de complementos verbais indireto, porque os verbos serão VTI, transitivos indiretos, que são os verbos que pedem complementos verbais com preposição. Mas o nosso foco da aula hoje não era para falar de pronomes oblíquos tônicos, e sim dos pronomes oblíquos átonos, que, além de exercerem umas funções de colocação, papéis de colocações pronominais, de próclise, mesóclise e ênclise, eles também irão exercer funções sintáticas de complementos verbais. Os pronomes oblíquos átonos, o me, o te, o se, o nos, o vos, poderão, na oração, exercer duas funções sintáticas, ou de complemento verbal direto ou de complemento verbal indireto. É a oração, a frase é que vai determinar quanto ao seu complemento verbal. Daí, então, nós vimos que o lhe e o lhes não trabalham para pobres, trabalham para a classe média alta, que neste caso irá exercer a função apenas de objeto indireto, de complemento verbal indireto. Logo, o verbo tem que ser ou VTI ou bitransitivo para que você possa usar o pronome oblíquo átono lhe ou lhes. Vimos que o a, as, o e os somente poderão exercer a função sintática de objeto direto. Neste caso, o verbo tem que ser VTD, transitivo direto. Daí, então, nós partimos para a brincadeira de próclise, mesóclise e ênclise. Vimos que para ter um processo proclítico, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo, é preciso que haja um fator atrativo de próclise. Cipa, pronomes. C de conjunções subordinadas, apesar de que eu vou ter conjunções coordenadas, que são aquelas paralelas, né? Não só, mas também, não só, senão ainda, não apenas como também, estas conjunções paralelas também pode pedir a próclise, que fazendo questões, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Mas o foco em concurso público, na esmagadora maioria das vezes, o que cai são as conjunções
subordinadas. Cipa, pronomes. I de interjeição, frases interjetivas, frases declarativas, atrai a próclise. Cipa, pronomes. P de preposição. Qualquer preposição, cabeção, atrai a próclise. Cipa, pronomes. Então esse P é esse A de advérbio. Um advérbio qualquer vai atrair a próclise. De negação, de afirmação, de dúvida, de tempo, de modo, de preço, de instrumento, de companhia, não me interessa. Agora, na maioria das vezes, os advérbios que mais caem em prova são os advérbios de negação. Isso não quer dizer que não caia um outro tipo de advérbio. Cipa, pronomes. Quais são os pronomes? Pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes demonstrativos. Atrai a próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Daí, então, nós partimos para a mesóclise. Quando é que haverá mesóclise? Apenas diante de dois verbos. No presente no futuro do presente e no futuro do pretérito. Terminado ali, eu coloquei ali um exemplo na terceira pessoa do singular, para facilitar a brincadeira. Só haverá mesóclise com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá. Nós vimos que vamos partir o verbo ao meio, parte o verbo no infinitivo, e insere o pronome oblíquo átono. E depois traremos o último morfema verbal para terminar o tempo e o modo do verbo. Mesóclise é verbos no futuro. Verbo no futuro pertence à mesóclise. E por último, falamos da ênclise. O que é a ênclise? A ênclise é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo, no final do verbo. A princípio, nós vimos que não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Te amo, me ligue, me conte, lhe digo tudo. Não existe esse tipo de frases na língua culta padrão, na norma padrão, não admite esse tipo de escrita. O correto seria: amo-te, conte-me, diga-me, falo-lhe. Tá. Então, nós vimos aqui outros casos de ênclise. Verbo no infinitivo, lembrou? Verbo no infinitivo atrai ênclise e dá-se prioridade ao verbo no infinitivo. Ou seja, ele quebra todas as regrinhas de próclise. A próclise para o verbo no infinitivo, ele não está nem aí. Pode haver a próclise, professor, mesmo com o verbo no infinitivo? Pode, cabeção. O que eu estou dizendo é que dá-se prioridade. Ou seja, os gramáticos dão-se prioridade aos verbos no infinitivo. Depois nós vimos que verbo no gerúndio também atrai a ênclise. Mas verbo no particípio pode? Não. Verbo no particípio, termina em ado, ada, ido, ito, ita, itos, não admite a ênclise. E verbo no futuro admite ênclise? Não. Verbo no futuro pertence a quem? Pertence à mesóclise. Muito cuidado com isso em questões de prova no seu concurso. Agora, nós vamos fazer questões para ficarmos afiados nesse assunto.